Nós vamos falar sobre meteorologia, vamos falar especialmente sobre as chuvas que estão castigando diversos estados do Nordeste. Em um deles, Pernambuco, provoca uma tragédia que já deixou 84 vítimas confirmadas. Há um número enorme ainda de pessoas desaparecidas, não há um número preciso, confirmado, mas há um número grande de pessoas desaparecidas, maior ainda de desalojados e desabrigados. A gente vai conversar com o Francisco de Assis, que é chefe da previsão do tempo do Instituto de Meteorologia. Francisco, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. O que é que vai acontecer em Pernambuco de hoje em diante? Vai continuar chovendo por lá, tão forte quanto já choveu? A chuva vai dar um tempo? Bom dia, Rafael. Bom dia, os ouvintes da CNN. As chuvas realmente foram de uma maneira muito intensa que aconteceram em Pernambuco, né? No leste de Pernambuco, também parte da Paraíba e também de Alagoas. As chuvas vão continuar porque está no período chuvoso, ainda não dá trégua nas chuvas nesse período. É o mês de maio, junho, julho, agosto, são os meses mais chuvosos na costa leste do Nordeste, climatologicamente falando. Então, vai continuar não da maneira que estava acontecendo, né? Agora vai diminuir bastante, né? Dar uma diminuição, porém, porque já choveu aí algo, por exemplo, nesse final de semana, algo de 200 a 300 milímetros em algumas localidades do leste de Pernambuco. Chovendo aí 20, 30 milímetros por dia, como choveu ontem à noite, né, mais 20, 30, então vai sempre ficando transtorno ainda pela frente, porque faz com que, em vez das águas baixarem mais rápido, né, vão baixando aí de uma maneira mais lenta e demorando mais um pouco ainda. Ô Francisco, obrigada por nos atender, meu bom dia para o senhor também. Na semana passada, nos últimos dias, nós tivemos aqui no Sudeste, também no Sul do país, um frio intenso, a chegada daquela massa de ar polar, que também há suspeita de que tenha feito vítimas fatais em alguns estados brasileiros. E agora essas chuvas, que são características do inverno, como o senhor bem explicou, chegando ao Nordeste brasileiro, mas que chegaram com uma certa antecedência, né? Esses dois fenômenos estão de alguma forma relacionados? Não, são completamente diferentes, né? Aquela frente fria é uma frente que vem lá da região, vindo do lado da Argentina, vem sumindo pelo Brasil, depois vai avançando e vai causando chuvas da maneira que vai encontrando o contraste de ar quente e o ar frio. Essa situação do Nordeste é uma situação em que nesse período do ano chove devido às ondas de leste, né, é conhecido como na meteorologia o fenômeno que causa essas chuvas, e porém tem uma diferença porque as águas no Oceano Atlântico, na costa do Nordeste, estão mais quentes, né? Quando elas estão mais quentes assim, aí essas ondas de leste, quando vai chegando na costa do Nordeste, essas nuvens, ela ganha mais energia, né? Aumenta mais a liberação de calor latente, e daí aumenta, consequentemente, a intensidade da chuva que bate na costa do Nordeste. Então, essas duas contribuições é que está fazendo com que haja essa chuva mais forte também, e também ainda tem o fenômeno climático da Laninha que contribui para chover mais no Nordeste também. Francisco, nós temos radares à disposição hoje que conseguem antecipar a chegada dessa chuva tão violenta e que vai cair em tão pouco tempo num lugar específico e certamente provocar problemas. E se nós tivermos esses radares, ele faz comunicação com essas autoridades locais, por exemplo, o caso agora de Pernambuco. A gente conseguiu ver que ia chover com quanto tempo de antecedência, com essa potência, e essa mensagem é passada para o estado em questão, no caso agora Pernambuco? São duas coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente manda os alertas meteorológicos, né? Com até avisamos essa condição de chuva, fizemos reunião com a Defesa Civil Nacional, né? Com até 3 dias de antecedência, falando sobre essas condições que iriam acontecer na costa leste do Nordeste. Segundo ponto, o radar meteorológico, ele vai indicar mais ou menos a intensidade da chuva e as localidades, de uma maneira mais específica assim, mas apenas com as 3 horas de antecedência, 1 hora de antecedência, né? Então não tem como você pegar um radar meteorológico e dizer como vai ficar a chuva para amanhã, a previsão para amanhã, não vai fazer de jeito nenhum. Então, mas a gente não tem... Só uma dúvida, Francisco. A gente que não tem esse radar, ou não existe em lugar nenhum do mundo? Não é possível prever em nenhum lugar? O Brasil tem uma rede de radar meteorológico, inclusive na costa do Nordeste também tem. Tem radar meteorológico, tem exatamente em Alagoas, tem em Pernambuco, tem também lá no Ceará, e ele varre esses 3 radares varrem grande parte do Nordeste.
Porém, é necessário que ele esteja também em monitoramento contínuo, né? Porque esses fenômenos, como são, por exemplo, com o radar vai pegar uma situação de curtíssimo prazo, nowcast, né? Na hora, vamos dizer assim, ele tem que estar em funcionamento contínuo, né? Para você saber o que vai acontecer daqui a 1 hora ou 2 horas. Ô Francisco, a gente tem falado com uma frequência cada vez maior também dessas chuvas intensas, né? As frases são sempre as mesmas. Choveu o que era esperado para um mês em 24 horas, choveu o que era esperado para uma semana em 2 horas. Esses eventos têm se repetido com uma frequência cada vez maior. Isso deve ser assim nos próximos anos? Isso é uma realidade com a qual a gente precisa se acostumar e preparar aí as nossas cidades, os nossos centros urbanos para essa nova realidade? Realmente, né, os eventos extremos meteorológicos vêm cada vez mais aumentando de intensidade como também de frequência, né? Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui somente no Brasil, né, se a gente analisar aqui nos últimos praticamente 6 meses, a gente teve as chuvas intensas muito fortes ali da Bahia, depois teve do norte de Minas, teve também de Espírito Santo, depois teve 2 vezes no Rio de Janeiro, depois teve também São Paulo, né? Então, está sendo uma frequência grande de eventos extremos meteorológicos. E se a gente analisar também o ano passado, em termos globais, a gente teve também uma situação semelhante, como essa aqui no Brasil e no Canadá, 3 dias de chuva também que causou um estrago muito grande. Teve também a da Holanda, a da Alemanha também, 2 dias de chuva causou um estrago muito grande. E teve também na China 3 dias que foram chuva praticamente de 1 ano e 3 dias que causaram umas 300 pessoas. Então a gente vê que o globo inteiro como um todo, né, vem aumentando os eventos extremos meteorológicos. E o Brasil não está fora desse contexto devido à sua dimensão territorial. Vai sofrer ainda pela frente com essas condições. Francisco, para encerrar da minha parte aqui, eu queria deixar um recado claro para quem está nos acompanhando lá em Pernambuco. A perspectiva para os próximos dias é de tendência de manutenção dessa chuva forte, nem tão forte assim. Pode chover tão forte quanto está acontecendo em Pernambuco, em outros estados da região que também já estão sendo atingidos por chuvas fortes. O que é que vai acontecer a partir de agora, quando estão procurando por desaparecido, quando estão tentando alojar desabrigado? Então, a chuva forte agora está indo agora para Alagoas, né, como aconteceu na semana passada, está descendo, o sistema agora está descendo um pouco mais para sul, pegando mais ou menos ali para Alagoas, quase Sergipe. Né? Então, de hoje para amanhã é esperado chuvas também acima de 100 milímetros em um dia, né, pegando exatamente a costa de Alagoas. Também para Pernambuco persiste durante a semana, vai persistir chuva todos os dias, chuva nessa faixa, como eu falei, né, de 20, 30 até 50 milímetros, né? Isso não é bom porque já tem chovido muito. Também para Paraíba vai persistir também chuva nessas condições de 20, 30, 40 milímetros durante a semana por dia. Ainda não está dando trégua nas chuvas. Como eu falei, está no período chuvoso e vai persistir essas chuvas pela frente ainda. Valeu, Francisco. Francisco de Assis, chefe da previsão do tempo do Instituto de Meteorologia, o INMET. Bom trabalho para vocês aí, Francisco. E até uma próxima, hein? Obrigado a você também, Rafael, e até a próxima.